queremos o exaltar. Vamos fazer um minuto de oração para que o Senhor receba a nossa adoração. Pai amado, nós estamos aqui nesta manhã, queremos exaltar, glorificar, bendizer o Teu nome. Nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos o Senhor, porque o Senhor é um Deus grandioso, maravilhoso, o Criador, também o mantenedor de todo esse universo. E se nós estamos aqui nesta manhã, é pela Tua misericórdia, pelo Teu amor derramado, disponibilizado a nós. Nós te exaltamos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós queremos entregar agora nesse momento a nossa vida, os nossos louvores, te pedindo, Senhor, proteção por aqueles que estão por vir e por aqueles, Senhor, que por algum motivo, seja doença, talvez desânimo, Senhor, não conseguirão chegar até aqui. Mas nós te pedimos que o Senhor também esteja com eles, dando saúde e ânimo. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua misericórdia, nos perdoa, nos purifica, através do sangue do Teu Filho amado Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, nós te pedimos, receba os nossos louvores. Receba, ó Deus, os louvores que serão entoados ao Teu nome. É o que nós te pedimos. Amém.
Louvado seja o nosso Deus. Amém. Tem sido fiel a todo momento. E é gostoso quando a gente ouve, né, que o Senhor é fiel. Mas muitas vezes nós viamos, né? Só por causa disso nós estamos aqui hoje, né? Às vezes a gente não faz o que a gente deveria fazer, que é a nossa parte, né? Se entregar completamente, fazer a nossa parte, mas nós queremos louvar o Senhor e todos os dias a gente pede forças para continuar na caminhada. Por isso agora nós vamos cantar Ó Deus de Amor. Pode soltar, Danilo. Ó Deus de Amor. Talvez aí já um pouco mais avançado, porque tem mulher que tem sintomas e tem mulher que não tem, né? Tem mulher que não tem sintomas nenhum. Então, assim, não sei como foi com Joquebede, né? E como que foi que ela descobriu que ela estava aí gestante do libertador. O Senhor tinha um projeto na vida de Moisés, mas Ele também tem um projeto na vida de cada um de nós.
sempre: Senhor, para o que foi que eu nasci? Para o que foi que eu nasci? Senhor me projetou para fazer o quê? Né? Seja aí, hoje a gente vê muito de profissões, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas aonde você está? Como que você, na profissão que você escolheu, como que você vai glorificar a Deus naquilo, na profissão que você escolheu? Ali você precisa ser um canal de bênção também para outras pessoas. Amém? E para começar então, a escola sabatina, a gente vai cantar o hino Graças de pé e louvar ao Senhor também, porque um dia nós também fomos resgatados. O Senhor também nos projetou para a honra e glória dele. Amém? Ao som do hino, vamos nos colocar em pé. Agora nós vamos assistir o Informativo Mundial das Missões. Informativo
Coletivo Mundial das Missões, encontrando a verdadeira felicidade. Leroy mora no Zimbábue e quando tinha apenas 10 anos de idade, seu tio lhe ofereceu um gole de vodka. Seus pais deixaram e ele experimentou porque parecia que as pessoas ficavam felizes ao tomar bebida alcoólica. Passados alguns dias, Leroy sentiu um desejo muito grande por mais bebida alcoólica e pediu a ajuda de um amigo. O pai do amigo tinha muita cerveja na geladeira e não perceberia o roubo de algumas garrafas. O amigo ajudou Leroy e os dois passaram a beber cerveja todas as semanas escondido dos familiares. Com poucos anos de vida, Leroy estava viciado. Mas então seus pais o matricularam em uma escola adventista. Na escola ele não podia beber, obviamente, e a falta de tempo para o vício o deixou irritado. Além disso, outra coisa que o incomodava na escola eram os cultos, orações e a atenção dos professores com os alunos. Os dias se transformaram em semanas, depois em meses, e então sua vida começou a mudar. Leroy ficou surpreso com o fato de Jesus querer ser seu melhor amigo e passou a estudar mais sobre Cristo. O garoto percebeu que Jesus, e não a bebida, oferecia o verdadeiro caminho para a felicidade. Então sua vida mudou completamente. Ele parou de beber e evitou as amizades que o fariam cair no vício. A felicidade encheu seu coração e Leroy enfim entregou seu coração a Jesus através do batismo. Hoje Leroy tem 16 anos e continua estudando na escola adventista e está feliz ao lado de Jesus. Obrigado por sua oferta neste trimestre, que irá ajudar crianças no Zimbábue. Nossas ofertas irão presentear crianças carentes com a Bíblia dos Aventureiros e produzir uma série de vídeos sobre frutos do Espírito. Sejamos liberais. Nós acabamos de ouvir, né, uma nova história, vamos começar a ouvir novas histórias. Lembrando que a partir de hoje, você já tem o compromisso de começar a separar a sua oferta do 13º sábado. A partir de hoje, tá bom? E hoje nós estamos aqui com a irmã Edna, que vai louvar ao Senhor. Ela veio lá da Central e ela vai estar louvando ao Senhor juntamente conosco, amém? Feliz sábado, é um prazer estar aqui com vocês e como a irmã já disse, nós iremos louvar ao Senhor, todos nós em adoração a Ele, porque Ele merece. O hino que eu vou cantar agora fala de estar na presença do Senhor. Uma vez que nós escolhemos estar na presença do Senhor, nós não precisamos fingir, porque Deus conhece o nosso coração. Então, diante de Deus, você seja quem você é, porque Ele o recebe e o aceita como é. Então, cante comigo em adoração ao nosso Deus.
sinto em casa, pois ali é meu lugar. E em silêncio abro o meu coração. Entrego todos os meus fardos em tuas mãos. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sou mais do que e sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Tenho buscado a cada dia ser melhor, mas sem pensar cometo erros que não quis. E teu amor sempre convida-me a voltar, pois quando caio, Cristo quer me abraçar. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sou mais do que e sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sou mais do que e sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Amém? Amém? Que Deus possa abençoar a nossa irmã. Amém? Amém. E assim também aconteceu com Moisés, né? Deus o aceitou e o chamou do jeito que ele era, com as peculiaridades dele, e falou para ele assim: eu vou fazer de você o libertador do meu povo. Mas quando ele nasceu, tinha um decreto de morte. Todos os meninos tinham que ser exterminados. Quem aqui já perdeu um filho e faria qualquer coisa para poder salvar? Claro que o Senhor deu inteligência a Joquebede para que ela soubesse o que fazer, para que ela pudesse salvar a vida do seu pequeno. E o Senhor estava ali também, protegendo e guardando. Nós vamos agora, hoje vai ser geral, tá? Nosso pastor vai passar a lição, ele vai repartir hoje os conhecimentos a mais. E ele falou ontem que ele, o livro de Êxodo é o livro preferido dele. Então eu falei, deu certinho, né? Ele vai passar então a lição. Mas os irmãos estão em classe e eu queria que cada secretária, nós vamos ter 5 minutinhos, tá? Para que vocês façam os apontamentos, tá? O Orivaldo está ali também com a classe dele para fazer os apontamentos. Depois de 5 minutinhos, nós vamos estar orando e o pastor vai fazer então,
repartir aqui o que ele viu essa semana conosco. Amém? Louvado seja Deus. Bom, pessoal, então vamos anotações aqui, né? Fábio está presente. Fábio, você lembra a sua data de nascimento? 29 de 88. Eu vou aqui rapidinho e já voltei, tá ótimo? Qual que é o seu, Fernando Henrique? Sua data de nascimento? De 93. 4, 2, 93. Vocês têm alguma notícia da Thaís? Thaís, Antônio está de férias, ela está na recepção. Antônio não é aqui, nem a irmã dela, a Maria, nem a Antônio nem a Maria. Você tem alguma notícia do Patrick William, do Francisco? Não, né? Francisco Teixeira, do Patrick. Hoje à tarde lá na tarde, a gente está no o santo está aqui, vai gostando. Ele vai. Passando bem, passou bem a semana? Passou? Falo bem, graças a Deus. Falo bem. Né? Irmãos da Central, sejam bem-vindos aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Que o ministério de vocês seja cada vez mais profícuo, né? Abençoado. O número de alunos presentes nos presentes. Parece que eu passar bem. Conseguimos, né? Quantos estudaram diariamente a Bíblia, né? A lição? Você estudou? A lição não todo dia. Quantos participaram de um pequeno grupo? Você estava aqui, né? Você estava aqui sábado passado, né? O Fábio também estava. O Sandro também estava. Quantos? Ah, o Sandro você veio de conta, né? Quantos deram um curso bíblico? Sim, não foi. Quantos realizaram alguma outra atividade missionária utilizando o seu talento? Contato, distribuição de materiais missionários, ações missionárias, solidárias, falando de Jesus para alguém, etc. Não falou de Jesus para ninguém hoje? Essa semana, Fernando? Então, passou muito bem essa semana. Eu falei. Sábado passado, vocês não conectaram certo, né? Então vamos. O Paulo não está aqui também. Então vamos aguardar, então porque aqui o pastor oferta, nós aqui tem uma ofertinha, está aqui, tá? É só colocar uma ofertinha aqui. Tem uma ofertinha do departamento de educação missionária e também para o 13º sábado, tá bom? Então vai guardando. Eu vou separar uma. Você vai planejando desde agora, tá bom? Você vê que eu planejei, né? Você não está planejando, você vai ter uma oferta bem rechuchuda lá, tá bom? Tá bom. Você vai ter assim, bom, Deus abençoe vocês. Vamos aguardar o pastor e a gente começa a lição de escola sabatina, ok? Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? Sim. Eu estava com saudade de vocês. Eu estive aqui no mês de junho. Nós também. Nós também. É verdade. Nós estive aqui no mês de junho. No mês de junho eu tinha uma data aqui para a igreja central, mas teve acampamento com os provadores. Eu estive com a igreja, mas com os provadores no acampamento, né, o final de semana todo. Então foi muito bom. Mas é muito gostoso estar aqui com vocês, ter a oportunidade de estudarmos aqui a lição. A irmã Ana me dizia assim: bom, pastor, já que no mês de junho você não veio, amanhã você vai pregar, mas vai passar a lição geral também. Eu disse ontem, né? Eu falei, tá bom. Eu gosto muito do livro de Êxodo, né? Vou falar um pouco do livro de Êxodo, vamos começar esse estudo, né? Mas antes, eu preciso falar para vocês, a cada trimestre a igreja, ela se organiza para abençoar financeiramente
uma região do mundo. Então a igreja do mundo inteiro oferta, através das nossas ofertas da Escola Sabatina, para abençoar uma determinada região. E acreditem, essas ofertas elas fazem uma diferença tremenda. Eu digo para vocês porque quando eu estive na Bolívia, aquela união boliviana foi abençoada com as ofertas da Escola Sabatina do mundo inteiro. E aquilo ali fez com que o novo internato masculino da universidade fosse construído. Era uma construção antiga de 1918, com paredes feitas de adobe. Então tudo aquilo foi jogado para baixo e foi construída uma nova estrutura e foi totalmente muito bom. E esse trimestre, a parte do território mundial da igreja que vai ser abençoada é a divisão sul-africana do Oceano Índico, está aqui atrás. E serão desenvolvidos 6 projetos. Nessa região, a igreja tem um pouco mais, quase 4 milhões e 100 mil membros. Então é muita gente e é uma região de extrema carência. Então seria importante nos programarmos para que nós possamos ofertar durante o trimestre e ofertar uma oferta especial no 13º sábado, né? Hoje é o primeiro sábado do trimestre, eu estou falando do 13º sábado. Nos programarmos para atender essas necessidades. Muitas das pessoas dessa região aqui têm dificuldade até de ter acesso à Bíblia. Então, com certeza as nossas ofertas vão fazer uma diferença muito grande. Amigos, o livro de Êxodo é um livro que eu tenho um carinho especial, porque quando eu fiz a minha tese, eu fiz em cima do livro de Êxodo. Vai virar um livro, já virou um livro. Um dia a gente publica ele, ainda não foi publicado. O nome do livro é O Fracasso dos Deuses. E ele é fundamentado no livro de Êxodo, nas experiências do livro de Êxodo. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse livro e nós vamos estudar o livro de Êxodo de forma detalhada nesse trimestre. Então, o que é uma lição da Escola Sabatina? Uma lição da Escola Sabatina é um estudo profundo sobre uma determinada parte da Bíblia, ou um determinado tema. Algumas vezes nós estudamos livros, e outras vezes nós estudamos temas, como foi a última lição. Então é um estudo profundo. Por exemplo, algum tempo atrás nós estudamos o livro de Daniel. Quem se lembra? A lição foi sobre o livro de Daniel. E eu digo para vocês, na faculdade tem uma matéria, que é a matéria de Daniel. Ali, na matéria de Daniel na faculdade, nós não fomos tão profundos como a lição da Escola Sabatina foi. Então é um curso teológico profundo, para quem realmente quer se aprofundar. Quem só quer estudar superficialmente vai ser menos profundo, mas para quem quer se aprofundar, é um estudo profundo. E esse livro, o livro de Êxodo, ele é um livro muito importante, porque ele é um livro que mostra a condição, através da história do povo de Israel, do povo hebreu ali no Egito, ele mostra a condição da humanidade, uma condição de escravos do pecado. Ele é um reflexo disso, é como se fosse um espelho. E mostra o futuro glorioso, herdando uma terra gloriosa, que é a nova terra, e a redenção que houve no Egito é um símbolo da redenção final do povo de Deus. Então, por isso que é um livro muito importante. Todos os livros da Bíblia são importantes, mas esse livro tem muito a nos ensinar. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui comentando com vocês, e à medida que alguém quiser participar, só levante a mão e aí a gente vai dando a oportunidade e vamos participando juntos. Tá bem? Antes, podemos fazer uma oração? Então, oremos. Querido Deus, nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos concede a oportunidade e a bênção de estarmos na Tua presença no dia do Senhor, para Te adorar, mas também para aprender mais sobre a Tua palavra. Nós possamos ser edificados com a recapitulação da lição, nós possamos crescer juntos. Nós pedimos por Jesus. Amém. O povo oprimido e o nascimento de Moisés. Eu não vou me deter muito aqui nos detalhes da lição, mas nós vamos começar a partir do momento da chegada do povo de Israel no Egito. Antes, porém, permita, eu já falei algumas vezes, eu vou falar de novo. Vamos falar sobre a missão, isso é muito colorida. Eu acho que você não teve infância, você gosta de cores, né? Eu vou explicar aqui. Aqui eu tenho 2 tons. Eu tenho um verde, tá vendo? São as partes de destaque que eu estudo. Na semana, as partes que eu acho que é importante ressaltar, eu coloco nessa tonalidade de verde.
As partes de azul são partes que me estimulam a pesquisar mais, ou seja, me dá ganchos, tem algo mais, são introduções a algo mais que eu posso buscar. E a parte de amarelo é cita do Espírito de Profecia. Então, toda vez que eu pego minha lição, se tem amarelo, eu sei que não cita do Espírito de Profecia. Tá? Então, são ideias para a gente ir desenvolvendo para facilitar o nosso estudo, a nossa recapitulação e até depois aprofundar um pouco mais no tema. Mas vamos lembrar aqui, como é que começa a história do povo de Deus no Egito? O povo de Deus não é o povo originário do Egito, eles estavam numa outra região. Como é que começa essa história do povo de Deus no Egito? A fome, a ida de José, ok, o que mais? Então, estão todos de acordo? Está tudo certo, foi falado aqui, com a fome, porque aí vai a grande maioria, sim, irmão José? Abraão, né? Já havia uma profecia muito antes da ida de José, o irmão José ali foi a ponta, né? Já havia uma profecia muito antes, e aí essa profecia começa a se cumprir devido à falta de estrutura de uma família. Uma falta de estrutura de uma família. E que família era essa? Era a família de Jacó. Onde estava a falta de estrutura? Jacó não era um homem que Deus falou com ele, a promessa não foi passada a eles, mas onde estava a falta de estrutura ali? Começa com ele mesmo, porque exatamente, aquilo ali era um exemplo de uma família disfuncional. Mas não era uma família de Deus? Era, mas significa que toda família de Deus é funcional. E um detalhe, a Bíblia, ela não conta as partes bonitas da trajetória do povo de Deus. A Bíblia conta a história como ela é, para mostrar que havia fragilidades também, havia erros. Então ali, essa família disfuncional, ela é disfuncional porque primeiro sai do plano divino. Era um homem, 12 filhos, de 4 mulheres diferentes, vivendo naquele meio ali. Não tinha como esse negócio dar certo. Não tinha como, era impossível, né? E aí Jacó tinha preferência por um dos filhos, José. Esse filho começa a ter sonhos, e a história dos sonhos é uma outra coisa que a gente pode ir muito profundo também. Mas ele começa a ter sonhos, e aí no momento que ele começa a verbalizar os seus sonhos, aí começa a dificultar um pouco mais, porque os outros olham para ele e falam assim: como assim? O sonho dele é só de superioridade, o sonho dele tal. Mas qual foi o pico da discórdia, o pico da catástrofe naquela família? A túnica. Foi a túnica. Por que a túnica foi o pico da catástrofe? Porque ele não deu uma túnica só para José, ele deu uma túnica para todos os filhos, uma túnica para cada um. Só que essas túnicas eram diferentes. Então, imagine, o patriarca chega, chama Rubem, que é o mais velho, e entrega para ele a túnica, a roupa do filho, porque o pai era o provedor de tudo, inclusive da vestimenta. Entrega a roupa do filho, de um por um. E todos estão pegando suas túnicas. Como eram essas túnicas? De uma única cor, as mangas eram costuradas, elas tinham aberturas ou atrás, ou 2 aberturas nas laterais, mais ou menos como o meu terno aqui, tá vendo? E elas tinham bolsos, que também eram costurados. E por que ela tinha que ser assim? Elas tinham que ter essas aberturas porque facilitava a mobilidade. E eles tinham que se abaixar. Elas tinham bolsos porque nesses bolsos se colocavam uns pequenos cutérios. Como eu vim de outra região, às vezes eu falo algumas palavras que as pessoas não entendem. Cutério é uma espécie de canivete, uma coisa assim para cortar mato, que se usa em colheitas de trigo, de arroz. É uma ferramenta meio curvadinha assim. Então eles colocavam esses cutérios nos bolsos. E aquela túnica era uma túnica de um trabalhador. Por isso que ela tinha que ter o bolso para pôr a ferramenta, ela tinha que ter abertura, porque ele ia se movimentar. E ela era uma túnica simples. Agora, quando chega a vez de José, ele também pega a túnica de José. Porque a túnica de José não é uma túnica daquela. Primeiro, a túnica de José, a Bíblia diz que era uma túnica talada.
Era uma túnica colorida. E detalhe, não tinha costura. Como assim essa túnica não tinha costura? Quando fabricaram o tecido, foi fabricado no formato da túnica. Essa túnica não tinha bolsos. Porque não precisava de ferramenta, não era de alguém que ia trabalhar no pescoço. E ela não tinha as aberturas. Aquela túnica era a túnica de alguém que chefiava. Entrega a túnica dos trabalhadores, agora entrega a túnica do chefe. Por isso que deu aquela discórdia toda, aquela ira, né? Aquela túnica era uma túnica que quem usava era como se fosse um símbolo de autoridade. Então, ao dar aquela túnica para para José, Jacó estava dizendo que ele tinha autoridade sobre os demais. Por isso que ali foi o pico daquela catástrofe familiar. Aí eles vendem José. José vai para o Egito. Aqui começa a história do povo de Deus. No Egito, esse José, que vai para lá jovem, ele se destaca como escravo, se torna um mordomo, mas isso não faz com que ele perca a sua posição de escravo. Ele continua sendo um escravo, mas um escravo com certos privilégios. Levanta-se uma calúnia desse escravo que era fiel, ele vai para a prisão. Da prisão ele interpreta aqueles 2 sonhos e finalmente ele, depois de um tempo depois, ele é chamado para interpretar o 3º sonho, que era o sonho de Faraó. Faraó fica tão impressionado com a postura daquele escravo que está diante dele, que resolve nomeá-lo como governador do Egito. E ele passa a ser, não o segundo, mas o primeiro, porque o próprio Faraó diz assim: somente eu, no meu trono, serei maior que você. Ou seja, ele só era o segundo quando o Faraó estava no trono. Fora do trono, quem decidia tudo era ele. Então, aquele menino que foi vendido como escravo, ele agora assume todo o governo do Egito, de todo o país. Ou seja, ele era uma pessoa muito importante, muito respeitada no Egito. Então, observe como a circunstância pode mudar. A vida é dinâmica. Em um momento, ele está na sarjeta, na prisão. Em outro momento, ele está governando a nação mais poderosa do mundo. As coisas mudam muito rápido, muito rápido. Nós temos histórias recentes de pessoas que em um ano está pobre e no outro ano ela está milionária. Então, a história de José é mais ou menos essa. Em um ano ele estava na prisão, momentos depois ele estava governando a nação mais poderosa do mundo. Nesse meio tempo acontece o que Faraó sonhou, que José disse, e prevalece uma grande fome. E aí, nós conhecemos toda a história, que é só uma introdução, né, já que é a primeira lição do trimestre. Nós conhecemos toda a história, como a família de José vem para o Egito. E eles eram em torno de quantas pessoas? 70 pessoas. Pastor, só tem uma curiosidade: eram 70 homens ou todo mundo? Porque a Bíblia, quando conta, é só homens, né? As mulheres e as crianças não eram contadas. A ideia é que eram ao todo 70 pessoas. 70 pessoas. É porque na Bíblia, quando fala alma, é símbolo de pessoas, não determina o gênero, né? Então aqui o texto é alma. Porque quando conta o povo, a quantidade de povo de Israel que saiu do Egito e foi para o Êxodo, era só homens, né? Só homens. Se estima que chegaram aproximadamente 2 milhões de pessoas. É a estimativa. Então chegam ali 70 pessoas. E chega com que status essas 70 pessoas? Chega com o status de família do governador. Então veja que ele chega numa posição muito boa. Só que assim como José saiu da prisão para uma posição de destaque, esse povo, em um determinado período de tempo, sai dessa posição de destaque e vai para a posição de escravo. Então as coisas, elas mudam muito rápido. E nós precisamos aprender com isso. Porque a nossa condição de ontem pode não ser a condição de hoje. A nossa condição de hoje pode não ser a condição de amanhã. Só que muitas vezes nós não atentamos para esses detalhes e a gente pensa que as coisas sempre vão ser como são. Já viram aquela história de chefe que oprime funcionário? Passa-se algum tempo, o funcionário se torna chefe. E aí o chefe que oprime agora fica com medo do funcionário, que agora é o novo chefe. Então, as coisas na vida são muito dinâmicas, as posições se invertem. E assim como a posição de José se inverteu, a posição do seu povo depois também se inverteu. Então aquele povo, ele passa a ser escravo. É interessante que isso não aconteceu da noite para o dia.
Isso aconteceu porque uma profecia estava se cumprindo. Que profecia era essa? A profecia que foi feita, a promessa de Deus que foi feita a Abraão primeiro, depois foi passada a Isaac, depois foi passada a Jacó. Essa profecia começou a se cumprir no Egito. Qual profecia? Que promessa foi essa? A promessa de que aquele povo seria uma grande nação. Então esse povo começou a ficar muito grande. Abre sua Bíblia. Livro de Êxodo, né? Tem como ser feito. Veio capítulo 1, verso 8 a 11. Êxodo capítulo 1, verso 8 a 11. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, e não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Parou aí, tá bom. O povo de Israel era mais numeroso e mais poderoso. Mesmo assim foram escravizados. E esse fato tem muito a nos ensinar. Um povo não é escravizado, ele não é oprimido porque ele é menor e menos poderoso. Isso tem a ver com a postura desse povo. Quando os egípcios decidem escravizar os israelitas ali no Egito, não é uma tarefa fácil, mas também não foi difícil, por causa da postura dos israelitas. Não era fácil porque ele era um povo mais numeroso e mais poderoso. Como um povo mais numeroso e mais poderoso são escravizados por um povo menos poderoso e menos poderoso e menos numeroso? Como? Não é possível. Violência. Na lógica humana não é possível. Mas foi o que aconteceu aqui. Patriarcas e Profetas, capítulo 6. Não, capítulo 6 é o capítulo do dilúvio. Não me lembro qual capítulo. Patriarcas e Profetas. Que esse povo fez com que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se tornassem para eles uma lenda. Essas não são as palavras do Patriarca e Profeta, mas a ideia é essa. Se tornasse uma espécie de lenda. Eles ouviam as histórias de como Deus havia guiado aquele povo, né, das promessas, mas eles ouviam falar de Deus, mas assim, eles não sabiam de fato quem era Deus. Isso aqui nós estamos falando de forma geral, porque sempre houve no meio do povo de Deus aqueles que permanecem fiéis, sempre houve, né? Mas provavelmente esse povo, eles não se viam como eles eram. E um detalhe, a visão de Deus era sempre diferente da visão, muitas vezes era diferente da visão do povo. Deus, ele nos vê como somos e ele nos vê como uma espécie de projeção. Deus nos vê aquilo que nós podemos ser. Um exemplo muito claro disso é o exemplo de Gideão. Lembra que Gideão estava malhando trigo para poder esconder o trigo dos midianitas? Você lembra desse episódio? E aí ele estava escondendo por quê? Porque os midianitas vinham, saqueavam tudo e levavam embora. E ele estava escondendo por quê? Porque ele achava que ele sabia que ele era inferior em número, em poder, em potência, em estratégia. Eles estavam subjugados aos midianitas. Aí quando o anjo do Senhor aparece, e anjo do Senhor é uma referência a quem? Jesus. A Jesus Cristo. Então foi Jesus Cristo que apareceu. Quando o anjo do Senhor aparece, ele fala assim: homem valente. Ele era valente? Não era, estava escondendo. Na verdade, ele tinha uma certa covardia até, né, devido à condição que ele estava. Mas por que Jesus fala assim, homem valente? Porque Deus vê aquilo que nós podemos ser. Deus não vê aquilo que nós somos ou que nós fomos. Deus vê aquilo que nós podemos ser. Então Deus, ele nos vê através de uma certa projeção. E ele projeta aquilo que nós podemos ser. E nós vamos ser ou não de acordo com as nossas atitudes. Então aqui nesse caso, o povo de Israel, eles eram mais poderosos e mais numerosos, mas o próprio povo se projetava como inferior e os egípcios se projetavam como superior, embora os próprios egípcios reconheciam que aquele povo era mais poderoso. Tanto é que essas palavras que a irmã acabou de ler são palavras do próprio faraó.
falar com o próprio faraó. Tá? Então aquele povo, embora numeroso e poderoso, eles foram subjugados. Eles foram escravizados. E isso para o Egito se tornou muito positivo. Porque agora eles tinham um grande número de trabalhadores que era a mão de obra do Egito. E quando nós entendemos que aquele povo era o braço, era a força que movimentava, que fazia o Egito funcionar, nós vamos entender a resistência do faraó em permitir que aquele povo fosse embora, porque permitir que aquele povo fosse embora era perder toda a mão de obra do Egito. Então era algo realmente bem delicado. Isso afetaria fortemente a economia do Egito. Quer dizer que antes os israelitas não trabalhavam para eles. Porque no caso aqui, igual aqui a gente lê, que só depois de começar a escravidão, eles começaram a construir cidades para os egípcios. A Bíblia, e nem o Espírito de Profecia, nos mostra essa transição. Mas lembre-se que quando os israelitas chegaram no Egito, eles foram para uma terra que era considerada uma boa terra, que era a terra de Gósen. Então, a ideia do texto bíblico é que eles desenvolviam ali o mesmo trabalho que eles desenvolviam antes de chegar no Egito. Foram para ali porque era uma terra propícia para a criação dos rebanhos. Então, eles tinham o seu trabalho, mantinham a sua rotina que eles tinham antes de chegar no Egito, mas em algum momento isso foi mudando. Sim, eles tinham habilidade para isso, né? Então isso acontece. Só que com o passar do tempo, o que acontece ali também? Com o passar do tempo, eles começam a absorver para si a cultura do Egito. Eles estavam no Egito, mas eles não eram de onde? Do Egito. Então eles estavam imersos em uma cultura egípcia, mas a cultura deles não era propriamente aquela. Isso nos lembra alguma coisa? Que é? Nós estamos Aqui nessa terra, mas não temos que absorver a cultura da Nós terra. estamos envoltos em uma cultura, mas nós não somos dessa cultura. Essa cultura. Mas nós somos da terra. O ser humano foi feito para habitar a terra. Até fazer um pequeno recorte aqui, a gente fala muito, né, como força de expressão e acaba se tornando uma verdade. Mas não é. Nós não vamos morar no céu. Nós vamos passar uma temporada de 1000 anos no céu. O ser humano foi feito para habitar o planeta Terra. Por isso que o Apocalipse fala de um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a terra vai ser renovada, vai ser uma nova terra, mas nós vamos habitar a terra. Porque nós temos aqui uma analogia. Quando Cristo vem, acontece ali pela parábola das 10 virgens, o casamento do noivo com a sua noiva. Depois de um casamento acontece o quê? Lua de mel. Depois volta para onde? Depois da lua de mel? Para casa. Então é isso, tá? Cristo vem, casa com a sua noiva, que é a igreja, lua de mel, 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, volta para casa. Terra. Nós vamos habitar na terra, uma nova terra. Aí o ser humano foi feito para habitar a terra, né? Mas isso aqui, essa história aqui de Êxodo nos mostra, saindo desse parênteses aqui, nos mostra que, assim como eles estavam no Egito, mas não eram do Egito, não era para conviver com aquela cultura, nós também estamos em um ambiente onde uma cultura prevalece, mas nós não temos que nos moldar aos padrões e aos moldes dessa cultura. Nós não temos, né? Só que com o passar do tempo não foi isso que aconteceu ali. Com o passar do tempo eles internalizaram a cultura egípcia e mais que isso, eles começaram a vivenciar e pela contemplação constante nessa vivência, eles começaram, muitos deles, a praticar a religiosidade egípcia. Qual era o fator determinante, ou melhor, o fator que diferenciava de forma escancarada a religiosidade israelita e a religiosidade egípcia? Os israelitas tinham um único Deus. Os egípcios eram politeístas, eles tinham vários deuses. Então eles adoravam vários deuses. Se é para fertilidade, vamos então agora adorar essa deusa, que é a deusa da fertilidade, a deusa Heket. Heket era uma deusa. E a imagem dessa deusa era apresentada aos egípcios
com uma mistura. Polimórfico. Era um corpo de uma mulher, um corpo muito bonito, mas a cabeça era uma rã. Era a cabeça de uma rã. Então essa mistura era a deusa Requete. Essa deusa era a deusa da fertilidade. Era a deusa da fertilidade. Então eles tinham um deus para a agricultura, um deus para acalmar as tempestades, eles tinham um deus para tudo. Para tudo eles tinham um deus. E os israelitas tinham apenas um Deus. Então, com o passar do tempo, à medida que eles foram se acostumando com a cultura do Egito, a partir do momento que eles foram achando que aquilo tudo era comum, eles também foram se acostumando com a religiosidade do Egito, eles foram se esquecendo de quem? Do seu único Deus. Do seu único Deus. Isso é tão forte e é tão importante no livro de Êxodo que quando Deus chama Moisés, nós vamos falar aqui do nascimento de Moisés, eu vou tentar um pouquinho para a gente volta. Quando Deus chama Moisés fala assim, tá, eu vou chegar no Egito e eu vou dizer quem foi que me mandou. Qual é seu nome? Vou dizer que Deus me mandou, mas qual é seu nome? Porque lá no Egito todos os deuses têm nome. Né? Moisés estava acostumado, Moisés foi criado no palácio. Então eu chego lá e eu digo o nome, que nome que eu digo para eles? Deus disse assim, digo que o eu sou te enviou. Um nome estranho. Eu sou. Pensou você tem um filho e colocar o nome de o eu sou? Isso é estranho, né? Qual era a ideia de Deus ao pedir para que Moisés o apresentasse no Egito com esse título? É que esse nome eu sou era um contraste do politeísmo egípcio com a unicidade do único Deus de Israel. E ele ia começar a quebrar uma barreira. Que barreira era essa? Os egípcios acreditavam, o patriarcas e profetas dizem isso muito claramente, os egípcios acreditavam que os deuses do Egito eram mais poderosos do que o Deus dos israelitas. E quando Moisés chegou ali para libertar e começou a falar, olha, Deus vai nos libertar, Deus vai nos libertar, os próprios egípcios diziam assim, isso não é possível. Esse Deus não tem poder para isso. A prova que o Deus de vocês não tem poder para isso é que vocês se tornaram nossos escravos. E se o Deus não foi capaz de resistir aos nossos deuses, senão ele não teria permitido que vocês se tornassem escravos. Então, eles acreditavam que os deuses deles eram mais poderosos do que o Deus de Israel. E quando Moisés se apresenta e diz, o eu sou me enviou, Moisés está dando um recado claro: é apenas um Deus. Amém. E ele vai tirar o povo do Egito. Só que essa história da redenção começa com o nascimento de Moisés. Nós tentamos um pouquinho aqui, né? Começa com o nascimento de Moisés. Moisés é o libertador. Como é que foi esse nascimento de Moisés? Quando Moisés nasce, ele já nasceu sentenciado à morte. Já pensou? Ele já nasceu sentenciado à morte, porque havia um decreto de morte. E esse decreto era justamente para impedir que o povo aumentasse mais ainda. Pois não. Foi antes dele nascer. A ordem foi antes dele nascer. Todos os homens deveriam ser mortos. Só que as parteiras, o texto bíblico diz que elas temeram a quem? E esse Deus que aparece ali, essas parteiras eram egípcias, certo? Não, eram hebreias. Eram egípcias? Hebreias. Como é que essas parteiras tinham temor de Deus? Não, mas como é que elas tinham temor de Deus? Esse povo não havia se esquecido de Deus? Lembra que eu falei aqui na introdução? Que embora a apostasia possa parecer generalizada, no meio do povo de Deus sempre tem aqueles fiéis que o temem. E essas parteiras ainda eram tementes a Deus. Elas ainda eram tementes a Deus. Se essas parteiras fossem egípcias, elas preservariam a vida do menino? Não. Seguramente não. Mas elas foram tementes a Deus, porque elas eram do povo de Deus e ainda faziam parte de um remanescente que temia a Deus. O menino nasceu. E aí, para salvar a vida desse menino, qual foi a estratégia? Prestem atenção, quando a gente lê o texto bíblico, parece que foi obra do acaso e providência imediata de Deus. Mas não foi. Foi providência de Deus, mas não foi obra do acaso. O que acontece é o seguinte: todos os dias, os egípcios iam ao rio Nilo, a começar pela família real, o faraó, a princesa, a família do faraó. Eles iam ao rio Nilo. Por que eles iam ao rio Nilo? Fazer adoração Adorar ao rio Nilo. Por que eles iam adorar o rio Nilo? Era o Deus da fertilidade. Porque o Nilo era um Deus.
Porque quando você pega o mapa, vocês vão ver que o Egito está no meio de um deserto, só tem areia. A única coisa que torna possível a vida no Egito é o rio Nilo. É por isso que nos livros de história, se não me engano, do 6º ano, ensina sobre a crescente fértil. O que é a crescente fértil? É uma terra fértil que tem as margens do rio Nilo. É a única coisa que torna possível a vida naquela região. Então o Nilo era considerado um deus, um principal deus. Então todos os dias, um dos principais deuses. Então todos os dias o faraó, a princesa, a família do faraó ia até o rio Nilo, recitava um verso de homenagem ao Nilo. Isso tem no meu livro, esse verso. Eles cantavam um hino, tem também no meu livro esse hino, o hino de homenagem ao Nilo, e depois eles entravam no Nilo e tomavam um banho no Nilo. Esse banho era como se fosse um banho ritual, uma espécie de batismo. Não é essa a palavra, batismo no contexto egípcio, não é essa a palavra, é como se fosse. Eles acreditavam que estariam ali abençoados, pelas águas abençoadas do Nilo. E ali da frente do Nilo eles recitavam o mandamento do Nilo. Que pasmem, não terás outro Deus antes do Nilo. Por isso que a primeira atividade da família real egípcia era estar diante do Nilo. Quem sabia disso? Joquebede sabia disso. Todos os israelitas sabiam disso. Então quando Joquebede coloca Moisés no cesto e coloca no Nilo e manda Miriam ficar vigiando ali, não era para ver no que ia dar, ela sabia no que ia dar. Ela colocou no momento exato que ela sabia que a princesa estaria ali. Então não foi casualidade, foi planejamento. Joquebede planejou a adoção de Moisés por parte da princesa egípcia. Provavelmente Joquebede já havia avaliado o comportamento daquela princesa. Provavelmente Joquebede sabia que ela se simpatizava com bebês. E agora esse menino é pego por aquela princesa. Miriam já chega muito esperta, mais velha que Moisés, já é uma adolescente. Diz assim: que lindo seu filho! Meu filho! O coração já bateu mais forte, já desenvolveu simpatia por aquela criança. Porque o Espírito disse que era formosa, né? Desenvolveu simpatia. Moisés estava chorando. Desenvolveu simpatia. Aí o menino fala assim: como você vai amamentar essa criança? Você não quer que eu chame uma das hebreias para amamentar ela para você? A ideia pareceu fantástica. Aí Miriam vai lá e traz quem? A mãe do menino. E ele parece que o meu tempo acabou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou fechar com isso aqui. Não vou não. É até que horas? Então tem 10 minutos. 10 e 15. Até o pôr do sol aí. Aí Joquebede leva esse menino para casa. E agora, antes ela não poderia criar esse menino porque era proibido, agora ela tinha um menino sob a proteção da família real, a proteção da casa do faraó. Ninguém poderia tocar naquela criança. E Joquebede começa a cuidar daquele menino. Como é que Joquebede cuidou daquele menino? Aumentou, levou para casa. Pais que questão, prestem atenção. Joquebede é o maior exemplo bíblico da educação de um filho. Não existe na Bíblia, tirando Maria, que educou o próprio Salvador, não existe na Bíblia nenhuma mãe que tenha um exemplo melhor para educar um filho do que Joquebede. Porque a primeira coisa que Joquebede tinha era uma consciência que muitas vezes falta em mim como pai, falta nos pais e mães. Muitas vezes falta, muitas vezes falta de todos, mas muitas vezes falta. Que consciência era essa? Eu não sei quanto tempo eu terei à disposição do meu filho para educar. Então Joquebede sabia que o tempo que o garoto Moisés estaria com ela seria pouco, que em algum momento ele seria retirado da sua casa e levado para a casa do faraó. Então Joquebede se preocupou em colocar os fundamentos mais firmes da palavra de Deus na mente daquele garoto, para que quando ele fosse para a casa de faraó, para o palácio, ele não fosse influenciado com tudo que ele ia ver e não se deslumbrar com o luxo que ele ia ter. Ela se preocupou em colocar na mente dele coisas tão sólidas e tão firmes que ia nortear toda a vida dele. Se eu como pai, se você como pai, se você como mãe tiver essa consciência, nossos filhos serão vencedores. Amém. Serão vencedores. O problema é que a gente pensa que nós sempre vamos estar perto do nosso filho. Só que nesse mundo tudo é muito incerto. E de uma hora para outra as coisas podem mudar. Como mudou
na história de José, que saiu da prisão e se tornou governador, e como mudou na história dos israelitas, que saiu de uma posição privilegiada para uma posição de escravo. As coisas mudam muito rápido. E aí, quando nós faltarmos, como é que foi estruturada a mente do nosso filho? Quais foram os alicerces que nós estabelecemos na vida dele? Pois não. Impressionante é que essas duas histórias, José, por ser jovem, ter enfrentado todas aquelas lutas diante da família, e também lá no faraó, ele jamais odiou seus irmãos, seus familiares, jamais ele irou-se contra Deus, ele foi sempre fiel, sempre verdadeiro, e sempre confiou naquilo que Deus ordenava para Moisés. O senhor colocou um ponto muito interessante. Sendo ele jovem. Agora, o que acontece com o jovem? O jovem, qualquer coisa que acontece, já sai da igreja, se revolta e não quer mais. O senhor colocou uma coisa muito interessante, porque, assim, José tinha todos os motivos para odiar seus irmãos. Só que no coração, onde Deus habita, não há espaço para ódio. Quando o pessoal fala, eu odeio tal pessoa, opa, tem alguma coisa errada. No coração onde Deus habita, não pode haver ódio. Não tem como. Não pode existir Deus e o sentimento de ódio no mesmo espaço. Não tem como. Mas Joquebede, ela tratou de estruturar a mente do seu filho e ensinou coisas importantes para ele. E aí chegou o momento de ele ser levado para o palácio. E embora os fundamentos estivessem bem alicerçados na sua mente, desenvolveu-se na mente de Moisés que ele teria que fazer alguma coisa para libertar o seu povo. E ele, que havia estudado, sido educado, estava sendo preparado para ser um faraó, era uma pessoa versada, considerava-se uma pessoa de alto nível intelectual, né? Ele tentou assumir o controle e matou um egípcio quando oprimia um israelita. Ele sabia da sua origem. Meu povo, você não vai punir. Então ele tentou iniciar um processo de libertação com aquele israelita que estava sendo oprimido por aquele egípcio. Ele tenta iniciar um processo de libertação com as suas próprias mãos. E o que deu? Deu mal, deu ruim. Mais uma vez a história bíblica nos mostra que a vida é muito dinâmica. Agora o príncipe do Egito se torna um fugitivo. O filho preferido se torna odiado dos irmãos, se torna um escravo. Depois se torna um governador. O povo que estava numa posição privilegiada se torna escravo. E agora o príncipe do Egito se torna um fugitivo. As nossas ações podem determinar uma mudança radical na nossa vida em um piscar de olhos. Sempre teve um dedo duro para voltar dele. Ele se torna um fugitivo. E ele fica no deserto quanto tempo? 40 anos. 40 anos. A vida de Moisés é dividida em 3 sessões de 40. 40 anos no Egito, quando ele mata o egípcio e foge. 40 anos no deserto. Depois ele volta para o Egito e ele vai mais 40 anos no deserto como líder do povo de Deus agora. Liderando o povo até a terra. Onde ele não entra, mas ele lidera. 120 anos. 120 anos viveu Moisés. Então, Moisés, ele fica ali no deserto. E quando Deus fala com ele, Deus fala assim: Moisés, eu vou te levar, eu vou terminar aqui, mas vamos fazer direito, né? Moisés está ali fazendo a sua rotina cotidiana no deserto. Aí de repente ele vê uma sarça ardente. O que era uma sarça? Um arbusto qualquer. Um arbustozinho seco. Só que ele vê que aquele arbusto está queimando. Isso chamou a atenção dele? Nossa. Ainda não. Porque arbusto queimando naquele deserto era comum. Acontecia sempre. Só que tudo que queima se acaba, se consome. Acabou a matéria, acaba o fogo. E ele observou que aquele fogo não consumia o arbusto. E aí aquilo chamou a atenção dele. Foi a maneira que Deus teve de atrair. Aí quando ele chega, Deus não fala com ele. E nesse diálogo Deus diz: agora eu vou te mandar para o Egito para você libertar o povo. Mas eu não posso, não sei falar. Veja a mudança de postura de Moisés agora, nesse momento, depois de 40 anos no deserto, e a postura que ele tinha quando ele estava no Egito e matou aquele rapaz. No Egito ele achava que ele podia. Eu posso libertar meu povo, eu vou matar esse egípcio, eu vou fazer isso. Ele era o cara, ele era o príncipe do Egito.
Agora lá no deserto, depois de 40 anos, eles já achavam que ele não era ninguém mais, que ele não conseguia nem falar mais. E aí Deus diz assim: lá eu não poderia te usar, porque lá você estava cheio de si. Agora que você acha que você não consegue, agora sim você consegue, porque agora eu posso usar. Deus, Ele usa os humildes, aqueles que reconhecem a sua incapacidade, porque quando nós reconhecemos que somos incapazes, então Deus entra para nos capacitar. E esse processo aconteceu com Moisés. E aí, quando Moisés entendeu isso, ele foi. E aí Deus pôde usá-lo de forma tremenda, né? E continue estudando a lição, porque a melhor parte ainda está por vir, tá? A melhor parte ainda está por vir. Amém. Deixa eu só dar uma olhada aqui no tema dessa semana, que começou hoje à tarde. A sardenta, acho que até adiantou um pouquinho. Já começou. Mas estudem essa lição, que ela é tremenda, ela tem muito a nos ensinar. Deus possa nos abençoar muito, muito. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E eu queria ler aqui, no finalzinho, na sexta-feira, tem aqui a parte do estudo adicional. Eu queria ler só o segundo parágrafo. Que fala assim, que a boa notícia, aqui começa, tem um comentário aqui da nossa irmã Ellen White falando sobre as parteiras e os propósitos de Deus, e quem que foi que instigou isso? É claro que foi Satanás, porque ele já sabia da promessa de um Salvador. Então ele tentava, de toda maneira que fosse destruído. E assim fala assim, olha, a boa notícia em tudo isso é que apesar dos planos de Satanás, Deus triunfou e usou pessoas fiéis para frustrar o inimigo. Nós vivemos no território de nosso inimigo, a quem Jesus chamou de príncipe deste mundo, e usurpou o governador desse mundo. Satanás usurpou essa posição de Adão. A gente já viu isso uma vez, lembra? Que na realidade Deus deu autoridade para governar a Adão. Mas quando Adão aceita a oferta que Satanás fez, então ele entrega a Satanás o governo desse mundo. Satanás usurpou a posição de Adão, mas Jesus Cristo o derrotou em sua vida e em sua morte na cruz. Embora Satanás ainda esteja vivo e ativo, como fica claro na tentativa de matar aquelas crianças, sua destruição está garantida. Amém. A grande notícia é que as dificuldades da vida podem ser superadas pela graça de Deus. E essa graça é a nossa única esperança. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós glorificamos a Deus, por Ele dar essa oportunidade de conhecermos a Sua palavra, de também nos estruturarmos, de olharmos a vida de homens e mulheres que também receberam o chamado e aceitaram esse chamado. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos, mas neste momento eu queria convidar a Edna. A Edna vai cantar mais um louvor e logo após nós estaremos orando e dando encerrado a escola sabatina. Esse Satanás que foi sempre um crítico. Amém? Amém. Agora estaremos com o nosso Deus. Vai ser projetado, quem conhecer pode cantar, vamos adorar o nosso Senhor. Vamos
ver Jesus ali um dia, em breve, para sempre. Um dia, em breve, no céu. Amém? Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem Jesus. Eu espero ansiosamente a vinda do meu Salvador, com seus anjos em glória, quão lindo será. Agora é minha parte favorita, ver o rosto de Jesus, seu sorriso, seus olhos, as marcas nas mãos. Um dia, em breve, para sempre. Um dia, em breve, no céu. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, Cordeiro de Deus, vem Jesus. Aleluia, Cordeiro de Deus, eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Que essa seja a nossa esperança, amém? Lembrando que todos os sábados, o momento de louvor começa 15 para as 9, tá bom? E aí a nossa escola sabatina às 9 horas da manhã. Maravilhoso Senhor, nós te louvamos por podermos conhecer as minúcias do teu amor e da tua misericórdia, que veio desde os primórdios, Senhor. O Senhor sempre esteve cuidando e projetando para que a salvação chegasse até aqui, chegasse até nós. E nós estamos hoje, nesta manhã, com o coração agradecidos por podermos conhecer o teu grande poder, que atuou na vida de muitas e muitas pessoas.
E agora, nesta manhã, nós também nos entregamos ao Senhor. Que o Senhor possa também, que o Senhor atue sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos, que eles sejam entregues a Ti e que a nossa vida seja para honrar e glorificar o Teu nome. Nós te pedimos nesse momento que continue conosco agora, nessa segunda hora. Continue, por favor, ouvindo e recebendo os nossos louvores e que esteja, Senhor, derramando sobre nós o poder do Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui e outras pessoas também recebam da graça que nós já recebemos. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém.